Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, da disciplina de Termodinâmica 1. Na aula passada vocês viram alguns exercícios, né? Para aplicando a primeira lei da termodinâmica para sistema, tá? Então a gente viu a teoria e depois vimos exercícios. Nós vimos na aula anterior, né? Não a da semana passada, mas anterior a essa, a primeira lei da termodinâmica aplicada para o volume de controle, tá? Que é essa aqui que nós estamos vendo nesse slide, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios mostrando a aplicação da primeira lei da termodinâmica para volume de controle, tanto para a condição de regime permanente, no qual nós estamos vendo aqui a expressão, como a de regime uniforme, né, ou transiente, tá? Então, bora lá, pessoal. Bom, pessoal, então vamos iniciar pelo exercício 5, tá? O exercício 5, ele na verdade é um exercício mais de mecânica dos fluidos do que de termodinâmica, tá, pessoal? Então, ó, o ar escoa no interior do tubo. Vamos desenhar aqui o ar. Esse tubo, ele possui um diâmetro de 0,2 metros e o ar ele escoa uma velocidade de 0,1 metros por segundo, né? Uma velocidade média. A temperatura na entrada, né? Ele fala que é de 25 graus Celsius e a pressão é de 150 kPa, tá? Ele quer saber a vazão em massa nesse tubo, tá? Considerando que o ar se comporta como gás ideal, tá? Então ele já está falando que o gás ele é ideal, ok, pessoal? Então ele quer saber a vazão, tá? A vazão, pessoal, existem duas formas que a gente poderia calcular e estimar a vazão por aqui. A fórmula número 1 é por meio da equação de estado para gás ideal, né? Que não sei se vocês lembram, mas ela também pode ser estimada em termos da vazão, né? Vamos lá voltar para a aula de gás ideal que a gente vai visualizar isso, tá? Então, eu vou voltar lá. É a nossa aula 3, né? E aí, se a gente voltar na equação de estado para gás ideal, ó, opa, acho que está aqui para trás, ó, é o PV ponto igual a M ponto RT, tudo bem? Porque ele quer a vazão em massa, tá? Ok? Então, por aqui eu conseguiria achar os termos. O que são cada um desses termos aqui, pessoal? O P é a pressão, o V é a vazão também, só que a vazão volumétrica. O M ponto é a vazão em massa, né? Que é o que a gente quer saber. O R é a constante do gás e o T é a temperatura absoluta. Né? Lembre que a vazão volumétrica no SI é metro cúbico por segundo e a vazão em massa em quilo por segundo, tá? Para quem não se lembra muito bem o que são esses conceitos, volta na aula teórica, né? Referente à primeira lei da termodinâmica que vocês vão relembrar isso aí, tá? Então, ó, por aqui eu conseguiria achar, isolar o meu M ponto, tá? Meu M ponto, que seria a vazão em massa, seria o meu P, V ponto pelo RT, tá? Pressão a gente tem, o R é a constante do ar, tá? Vocês podem ir lá na tabela termodinâmica, ela é 0,297, tá? Até o final do curso vocês vão decorar esse valorzinho aqui, tá? Tá até no enunciado, né, na verdade. O T é a temperatura, a única coisa que a gente não sabe é a vazão, tá? Só que a vazão, pessoal, eu posso estimá-la por meio da velocidade e pela área da seção do tubo, né?
Eu comentei isso para vocês, né? Como que eu estimo a área da seção de um tubo por meio do diâmetro? Basta eu pegar, né? Ou é πr ao quadrado, ou é π o diâmetro ao quadrado sobre 4, tá? Então aqui, ó, vocês poderiam encontrar, ó, aqui é 0,1 metro por segundo, π sobre 4, e o diâmetro é 0,2 ao quadrado, né? Isso aqui vai ter uma unidade de metro quadrado. Então, ó, vamos calcular isso aqui rapidamente, né? A gente teria 0,1 vezes a constante π, dividido por 4, vezes 0,2 ao quadrado, que daria, né, uma velocidade, na verdade, de 0,00314, né, metro cúbico por segundo, tá? Então essa é a vazão, uma vazãozinha bem baixa. E a gente substituiria aqui, né, ó. A pressão acho que é 150 kPa, né? A vazão a gente acabou de achar, né? Que é 0,00314 metro cúbico por segundo, né? Se vocês quiserem, né, ter uma percepção melhor da vazão, pessoal, vocês poderiam multiplicar por 1000 aqui, tá? Que daria 3,14 litros por segundo. Então significa que nessa tubulação, pessoal, a cada segundo passa 3 litros de ar, tá? O R é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. E o T é 25 graus, pessoal? Não, é 298, tá? Porque eu tenho que passar para Kelvin, né? Ó, 25 mais 273, ok? Então, minha vazão, basta eu multiplicar tudo isso, tá? Vale a gente lembrar, ó, que quando eu utilizo a minha pressão em quilopascal e o meu R tem que estar em quilojoule, tá? O meu R ele vai estar sempre em quilojoule normalmente, tá, pessoal? Então, se vocês usarem ele em quilojoule, a pressão tem que sempre estar em quilo. Então, por exemplo, se eu desse a pressão aí em megapascal, vocês teriam que passar para quilo para depois fazer a multiplicaçãozinha aqui, tá? Então, vou multiplicar aqui por 150, dividido por 0,287 vezes 298. Então, aqui eu teria uma vazão em massa de 0,0055. Então, seria 0,0055 quilos por segundo. Essa seria a vazão em massa aí do meu escoamento. Ó. Bateu, ó. Tá? Segunda forma, pessoal, também seria, na verdade, é parecido com a anterior, mas a gente poderia encontrar pela definição da vazão em massa, tá? Ó. A vazão em massa ela é dada o quê? Pela densidade, velocidade vezes a área, né? Ou pela velocidade vezes a área dividido pelo volume específico, tá? Isso aqui, ó, é a minha vazão volumétrica, tá? Então, se eu pegar minha vazão volumétrica e dividir pelo meu volume específico, eu acho a vazão em massa. A vazão volumétrica a gente já viu como podemos calcular, tá? E o meu volume específico? Eu poderia utilizar a equação de estado para gás ideal, né? No qual é o quê? PVzinho igual a RT. O meu Vzinho seria o quê? O RT pelo P. Então, pessoal, daqui eu acharia o meu volume específico, jogo aqui, dividiria a vazão volumétrica pelo volume específico, eu acharia a vazão.
Então daria para fazer assim também, tá, pessoal? Bom, vamos para o nosso segundo exercício, tá? Então considere um condensador de um sistema de refrigeração de grande porte refrigerado a água, com R184A como fluido a ser refrigerado, tá? Então o que está acontecendo, pessoal? Aqui a gente tem um trocador de calor, no qual eu tenho o refrigerante R134A entrando como vapor e ele deve sair como líquido, tá? Aqui não tá bacana de vocês imaginarem, mas esse R, imagina que eu estaria passando por uma tubulação, né? E ao redor dele, não diretamente misturando com ele, tá, pessoal? Mas ao redor dele, como se fosse por fora dos tubos, ele está imerso numa água de resfriamento, ou seja, numa água gelada. Então, como ele entra quente e pela área ali dos tubos, né, aquela área externa dos tubos, ele entra em contato indireto com a água de resfriamento, ele acaba resfriando. E aí ele vira líquido e a água de resfriamento ela acaba esquentando um pouco, tá? Ok? Então é isso que está acontecendo. O R134A ele entra no condensador, né? Ó, vamos chamar esse de estado 1, ó, a uma pressão de 1 mega e uma temperatura de 60 graus Celsius e a uma vazão de 0,2 kg por segundo. Vou colocar R, pessoal, para a gente entender que é a vazão do refrigerante. E deixa como líquido, tá? A uma pressão, vou chamar aqui de estado 2, de 0,95 mega e uma temperatura de 35 graus Celsius, ok? Tá? A água, né, de resfriamento, né, tá refrigeração porque ela tá resfriando o refrigerante. Ela entra no condensador a 10 graus, vou chamar de estado 3 aqui, e sai a 20 graus, né, que é onde ela está saindo. E ele está perguntando a vazão de água, tá? O que vocês têm que estar na cabeça, pessoal, é que a água ela não se mistura com o refrigerante. A água passa por fora e o refrigerante ela passa por dentro desses tubos aqui, tá? Então eles não se misturam. E um troca calor com o outro por meio daquela, digamos assim, da área externa da tubulação, tá? Ok? Então aqui ele já está mostrando a superfície de controle, tá? A gente, pessoal, tá num sistema que ele está constantemente o que funcionando, tá? Veja que em nenhum momento ele fala que a temperatura do R134A na entrada varia, na saída varia, a temperatura da água de resfriamento na entrada varia e na saída varia. Então, digamos assim, ele é projetado para manter essa constância, ou seja, sempre o R134A entra a 1 MeG e 60 graus Celsius e sai a 0,95 e 35 graus Celsius. A água de resfriamento sempre vai entrar a 10 graus Celsius e vai sair a 20, tá? Tem um sistema de controle dele que propicia isso. Então, se essas propriedades, né, eles não variam, a gente pode falar que a gente tem um volume de controle, né, obviamente, porque a gente tem entrada, né, vazões entrando e saindo, mas ele se encontra em regime permanente, ok? Por quê? Os parâmetros na entrada e na saída não variam, ok? E aí, pessoal, podemos utilizar a primeira lei, né, da termodinâmica. Vou até escrever aqui, ó. Da termodinâmica para volume de controle em regime permanente.
Ok? Então vamos escrevê-la aqui, tá, pessoal? Para quem não se lembra, é o que? Taxa de transferência de calor mais somatório das vazões que entram, entropia que entra, mais velocidade que entra ao quadrado sobre 2G. 2G não. Ué. 2G. Perdão, pessoal, não tem esse G não. Mais o G cota da saída, né? Seria a altura. É igual a potência, né? Referente ao trabalho, mais as energias que estão vinculadas às vazões que estão saindo, né? A entalpia, velocidade da saída ao quadrado e G, a altura da saída, tá? Aqui, pessoal, nada é nos informado acerca das velocidades e diferenças de altura, tá? Então vamos considerar, pessoal, que essas variações elas são desprezíveis, ok? Eu também, pessoal, não tenho nenhum trabalho mecânico aqui dentro, não tem nenhuma superfície expandindo, não tem nada elétrico aqui dentro, tá? Então eu não tenho potência, tá? E agora é que o pessoal sempre erra, tá? Eu tenho taxa de transferência de calor? Eu tenho, sim, né? Dentro aqui do meu trocador de calor, né? Ó. Porque o que está acontecendo? Ó? Um fluido está perdendo calor para o outro, né? Ó. O quente está aqui perdendo calor por frio. Só que eu estou perdendo calor para o meu ambiente externo, né? Para cá? Não, né, pessoal? Isso aqui está acontecendo dentro da minha superfície de controle. Eu só considero que existe taxa de transferência de calor quando eu estou perdendo calor para o ambiente externo ou quando eu estou ganhando calor do meu ambiente externo. Não quando dentro da minha superfície de controle tem transferência de calor. Então, pessoal, nesse caso aqui, podemos considerar que a taxa de transferência de calor é zero. Existe transferência de calor um pouco aqui para fora? Existe, mas é muito pequena, né? Tô falando do mundo real, né? No mundo real, meu condensador vai estar um pouquinho quente, tá? Mas é irrisório, né? O grosso, né? A maior transferência de calor vai ser dentro aqui de um fluido para o outro, ok? Aí vocês podem perguntar, professor, e se eu estivesse analisando somente o R134A, por exemplo, eu estivesse só analisando essas tubulaçõezinhas dele aqui, ó. Aí sim eu teria transferência de calor, né, pessoal? Porque o calor seria dele para fora, né? Que estaria água de resfriamento. Mas no caso, como a gente está analisando a parte externa aqui do condensador, ele é zero, tá? Vejam a importância da gente selecionar uma superfície de controle bacana, tá? Ok? Então, pessoal, quais vazões a gente vão estar entrando aqui? A vazão de R134A, nela a gente tem o estado 1, portanto a entalpia 1, e a gente tem o que? A água de resfriamento também entrando aqui no nosso estado 3, que é da água H3. Saindo, a gente vai ter a vazão de refrigerante R134A saindo aqui líquido, né, no meu estado 2. Então aqui estaria o meu H2. E a mesma coisa para a água de resfriamento, que ela está saindo aqui no meu estado 4. Ok? Tudo bem, pessoal? A vazão de R134A que entra é igual a que sai?
Se é regime permanente, pessoal, sim. Porque eu só tenho uma entrada de R134A e só tenho uma saída, né? Então, a vazão de refrigerante na entrada e na saída é a mesma. Mesma coisa para água, só tem uma entrada e uma saída. Então, se está em regime permanente, o que entra sai, ok? Senão estaria acumulando água aqui dentro. Tudo bem? O que a gente precisa calcular, pessoal? A vazão de água. Então, vamos isolá-la, tá? Então, vou passar aqui o MaH4 e vou jogar os refrigerantes aqui, ó, para lá. Menos o meu H3, ou H1, perdão. Ok? Então, ó, pessoal, vou isolar aqui. Aqui em cima eu posso colocar em evidência, ficaria H2 menos H1. E aqui embaixo ficaria o que? O meu H3 menos H4. Ok? Então, pessoal, basta eu achar a entalpia nos pontos ou a diferença de entalpia, tá? No caso da água de resfriamento, pessoal, a gente tem um líquido, né? Isso aqui é da água, né? Ó. Para líquido, pessoal, e sólido, não sei se vocês se recordam, mas o ΔH a gente poderia substituir pelo calor específico da substância vezes o ΔT. Portanto, meu H3 menos H4 seria o calor específico da água vezes o meu T3 menos o T4. Ok? Então, essa parte aqui de baixo, ela é até mais fácil, tá? Deixa eu colocar aqui, pessoal. Então, ficaria o calor específico da água, T3 menos o T4. O calor específico é tabelado, tá, pessoal? Vazão do refrigerante. Nós precisamos encontrar o H2 e o H1. Como que a gente acha? Pelas tabelas, tá? Então, no meu estado 1, eu tenho vapor, ele está falando que é vapor superaquecido, a 1 mega e 60 graus Celsius. Então, eu vou na tabela de vapor superaquecido da substância R134A. E aí, eu vou estimar o meu H, tá? Então, ó, vamos lá nas tabelas, tá? Termodinâmicas, o apêndice B, pessoal, que vocês têm aí. Então vamos lá, vamos procurar o R134A, ele está lá no final. Aí, ó, R134A superaquecido, tá? Exato, ele é vapor superaquecido. Qual que é a pressão dele? Não me recordo mais, ó. 1 mega e 60 graus. Então vamos lá, vamos achar a coluna de 1 mega, ó. Temperatura de 60 graus. O H, pessoal, é a terceira coluna, tá? Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O H é a terceira coluna. Então, para 1 megapascal e 60 graus Celsius, o H é 441,89, tá? Então, ó, aqui seria, vamos colocar aqui do lado, 441,89, isso mesmo. Quilojoule por quilo, tá? O nosso H2, pessoal, ele fala que o R134A ele é líquido, né, comprimido, tá? Então, eu teria aqui na tabela do R134A líquido comprimido, né, ou subresfriado,
para essa pressão aqui e temperatura, ok? Tudo bem? E encontrar o meu H1. Só que se vocês forem ver, pessoal, ó, vou até entrar aqui no modo tela cheia, vocês não têm tabela do R134A líquido comprimido, apenas o superaquecido e o saturado. Como eu não tenho, pessoal, isso, o que acontece, pessoal? Eu vou ter que fazer uma aproximação. Qual que é essa aproximação? Se eu não tenho líquido comprimido, eu tenho que me aproximar do que mais aproxima do líquido comprimido, que é o quê? O líquido saturado, ok? Então, eu olho a propriedade do líquido saturado, a que condição? A temperatura igual a 35 graus, tá? Tudo bem? Por quê? Porque varia com relação à temperatura, né? Nós vimos que o líquido ele é muito mais variável com relação à temperatura, tá? E daí sim eu consigo achar a minha entalpia no estado 2, tá? Então, ó, líquido saturado é o L, né? Então eu teria que achar o meu HL para a temperatura de 35 graus, ó. Então, ó, 35 graus. O meu HL é o quê? 249,1, ok? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, o meu H2 vai ser 249,1 kJ por quilo, tá? E aí é só substituir aqui, tá, pessoal? Então, a vazão do refrigerante, que eu não me lembro mais, ó, é 0,2 quilos por segundo, vezes o meu H2, que é 249,1, menos o meu H1, que é 441,89, né? Para quem não se recorda, a unidade da entropia é kJ por quilo, dividido por calor específico da água. Aí vocês podem ir lá consultar, é o nosso apêndice A do livro, tá? Então vocês dão uma olhada lá nas propriedades das substâncias, né? Ó. Constantes críticas, ainda não é aqui. Propriedades de alguns líquidos. Calor específico da água é 4,184. Ok? Então aqui seria 4,184. A unidade, pessoal, é kJ por quilograma Kelvin. O meu T3 é 10 graus e o T4 é 20. Vai ficar 10 menos 20 Kelvin. Ó, Kelvin corta com Kelvin, fica kJ por quilo. Eu tenho aqui em cima, ó, corta aqui, fica só quilos por segundo, tá? Então, ó, pessoal, vamos fazer a conta, ó. 0,2 vezes 249,1 menos 441,89 dividido por 4,184 vezes 10 menos 20. Isso aqui vai dar uma vazão de 0,92 quilos por segundo. Essa seria a vazão de água. Vamos ver se bateu, pessoal, ó, certinho, ó. Tudo bem? Vamos para o próximo, então, tá? Esse aqui é o último dessa primeira aula aqui que eu tô gravando para vocês, tá? Então, ó, olha que bacana. Analisamos uma tubulação, analisamos um trocador de calor. Agora a gente vai analisar uma bomba,
tá? Então imagine que eu tenho uma bomba hidráulica que ela está instalada a 15 metros no fundo de um poço, tá? Então esse H é 15, ó. Ok? Ela é alimentada com uma água, né? A entrada, vamos chamar essa de estado 1, né? Uma temperatura de 10 graus Celsius, uma pressão de 100 kPa, ok? E uma vazão máxima de 1,5 kg por segundo. O diâmetro interno da tubulação é 0,04 metros, tá? Então, é 0,04 metros o diâmetro dessa tubulaçãozinha aqui, tá, pessoal? Ó. E a pressão indicada no manômetro instalado no tanque é de 400 kPa, tá? Então, o P2 é 400 kPa, ok? Admitindo que o processo seja adiabático, com a mesma velocidade de entrada e saída, então a velocidade na entrada é igual à da saída, né? A saída vamos chamar de 2, tá, pessoal? O processo é adiabático, então, para quem se recorda lá da aula de trabalho e calor, quando o processo é adiabático, a transferência de calor é igual a zero. E ele fala que a temperatura é constante, então é 10 graus Celsius. Ele quer saber a potência da bomba, ok? Tudo bem, pessoal? Ok? Então vamos lá, tá? Isso aqui, pessoal, ele não nos fala que esse nível aqui ele está variando desse reservatório, ok? Então estamos adotando que isso é um processo em regime permanente, ou seja, a entrada é sempre nessas condições e a saída é sempre nessa, né? Eu não tenho uma variação do nível do reservatório, né? Tem uma saída aqui. Se eu tivesse, por exemplo, uma variação do nível do reservatório, da pressão aqui da saída, né, da temperatura, com o tempo eu não teria mais um regime permanente. Mas, então, como ele não nos fornece nenhuma dessas informações, vamos considerar que o volume, né, que é a nossa superfície de controle, se encontra em regime permanente. Ok, pessoal? Tudo bem? E qual que seria a nossa superfície de controle? Basicamente, pessoal, a entrada e a saída aqui da bomba, ok? Essa aqui seria a nossa superfície de controle, tá? Então, vamos aplicar a nossa primeira lei da termodinâmica, né? Para volume de controle em regime permanente, tá? Então, ó, vamos dar uma aumentada aqui, aplicando a primeira lei da termodinâmica para volume de controle em regime permanente, temos. E a primeira é aquela mesma expressão que a gente viu do exercício anterior, ó. Que é o quê? Taxa de transferência de calor mais somatório das vazões que entram, entalpia que entra, mais velocidade ao quadrado que entra sobre 2, mais Gz que entra, é igual a potência mais vazões que saem, entalpia que sai, velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais G, altura de saída. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, ó, que nós iremos ver aqui? Tá?
A taxa de transferência de calor, pessoal, ela é zero, porque é um processo adiabático, tá? A vazão de água que entra é igual à vazão de água que sai, porque eu só tenho uma entrada e uma saída, né? E eu estou adotando que eu não tenho um acúmulo de água aqui no meu reservatório e nenhuma diminuição, né? Eu falei isso, eu adotei isso quando eu adotei o regime permanente, tá? As velocidades foram informadas que são as mesmas, tá? Então, quando eu jogar um menos a outra, pessoal, passar de um lado para o outro, eles vão acabar cortando, tá? Tudo bem? Porque, ó, a vazão é igual. Ficaria um termo aqui, ó, só para vocês entenderem. Vazão de água, velocidade de entrada ao quadrado sobre 2. E aqui ia ficar um outro termo, vazão de água, velocidade de saída ao quadrado sobre 2. Os dois são positivos, né, pessoal? Quando eu fosse juntar os dois, ia ficar um menos o outro. E como a velocidade é igual, eles iam se cancelar, tá? Bom, aí, pessoal, temos que fazer as nossas considerações. Adotando o nosso referencial aqui, ó, onde está a bomba, o nosso Z é igual a zero e o nosso Z de saída é 10 metros. Ok? Beleza. Tudo bem então, pessoal? Então, vamos agora verificar o que acontece. Vamos juntar tudo aí. Então, ó, vazão da água, o meu entalpia de entrada, que eu chamei de 1, né? É igual potência da bomba. Potência da bomba, ela é positiva ou negativa, pessoal? Ela está consumindo trabalho, não é? Se ela está consumindo trabalho, é negativo. Ok? Eu preciso produzir trabalho para ela ser positivo. Preciso ter uma expansão, preciso ter uma turbina, né? A bomba ela consome, então é negativo. E aqui eu vou ter a vazão da água. Vai ser o quê? O H2 mais o G vezes o Z da saída, que é 10. Ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou jogar a potência da bomba e vou isolá-la, tá? Ok? Potência da bomba, né? Aqui ficaria M ponto H2 mais o G, o Z da saída, menos o meu, o que? M ponto H1. Tudo bem? Potência da bomba. Vamos juntar tudo, né? Ó, ficaria M ponto H2 menos H1 mais o G vezes o Z da saída. Vamos ver o que a gente tem e o que a gente não tem. Ó. A vazão nos foi dada, que é 1,5. Aqui é 10 metros, a gravidade é constante. Eu preciso achar apenas o H2 menos o H1. Ok? Como eu poderia calcular o meu H2 menos o H1? Tá? A gente poderia, pessoal, calcular como, né? Pela tabela, tá? Então eu tenho que é líquido na entrada e líquido na saída. Qual que é o líquido, pessoal? A condição da entrada, 10 graus Celsius, 100 kPa. Condição de saída, 10 graus Celsius, 400 kPa. Então eu poderia lá na tabela do água líquida comprimida verificar o H, tá? Vamos fazer isso só para vocês verem. Não vai dar para fazer, mas vamos lá. Ó, água líquida comprimida, ó, eu não tenho. Ó, primeira pressão que eu tenho é 500 kPa. Então eu não consigo calcular por aqui, tá?
Se eu fosse calcular pelo CP, né, ó, modelo de água, de líquido comprimido, sei se vocês lembram, mas como a gente se aproximou? Pelo ΔH, igual no exercício anterior, CP ΔT. Né? O ΔH ficaria T2 menos T1. E as temperaturas elas são constantes, então daria zero. Vocês acham que faz sentido, pessoal, eu falar que dá zero? Para isso, pessoal, é interessante vocês voltarem no conceito de entalpia. Né? O que é entalpia? É U mais PV. Se eu estou falando, pessoal, que a minha variação de entalpia é zero, eu estou falando que, né, ó, que o meu H2 menos H1 é zero. Ou seja, o 2 mais P2 V2 menos 1 P1 V1 é igual a zero. Pessoal, veja se faz sentido. O U tudo bem, pessoal. O U ele está ligado com a temperatura. Realmente, o meu U2 é igual ao U1. A prova disso é a gente analisar a energia interna do líquido saturado para o estado 2 e a energia interna do líquido saturado para o estado 1. Né? Para achar os dois, bastava olhar a temperatura. Né? Ó, seria o L para T igual a T2 e o L para T igual a T1. Se as temperaturas são as mesmas, pessoal, vai dar o mesmo. Tá? Só que aqui, pessoal, a pressão ela varia muito, vocês não concordam? Pô, pressão lá na saída é 400, pressão na entrada é 100. O volume específico também é constante, aproximadamente. Tá? Vocês podem usar essa mesma coisa, ver o volume específico do líquido saturado por T2 e T1. Mas a pressão não é. Então, quando eu tenho bombas, pessoal, eu não costumo utilizar a entalpia. Tá? Aqui seria o que? Ó? Vamos substituir aqui, ó, H2 menos H1, igual a gente fez. Ó. Ficaria ó, o 2 mais P2 V2 menos o 1 mais P1 V1. O 2 menos o 1 a gente viu que são iguais, então isso aqui dá zero. O meu Vzinho, ele é constante, não é, pessoal? Então eu poderia falar ó, que é um Vzinho qualquer, né? Podemos chamar de V2 mesmo. O menos entra aqui, ficaria menos P1 V1. Então isso aqui ficaria igual ao que? O meu V é constante. E aqui seria o que? O meu? Opa, aqui é P2, né? P2 menos P1. Então, a variação de entalpia para uma bomba, pessoal, eu calculo por meio dessa expressão aqui. Ó. É o volume específico vezes a pressão da saída menos a pressão da entrada. Ok? Qual seria esse volume específico, pessoal? É o volume específico do líquido saturado para a temperatura ali de entrada da bomba. Não lembro mais quantos graus? 10 graus Celsius, né? Não varia, tá? Aí vocês podem olhar lá na tabela, ó. Tá, água líquida saturada em função da
temperatura, ó, para 10 graus Celsius, qual é o VL? 0,001. O P2, vamos substituir aqui então, ó, ficaria 0,001. O meu P2 é a pressão na saída, que é 400 kPa, e a pressão na entrada é 100. Ok? Então, ó, vamos voltar lá. Ficaria 0,001 vezes 400 menos 100, que daria 0,3 quilopascal. Pessoal, pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. O Newton é a mesma coisa que quilojoule ou que joule por metro, né? Ó, porque o joule é Newton metro. Então, se eu quiser passar para joule, Newton é joule por metro. Então ficaria metro quadrado por metro dá metro cúbico. Então veja que aqui cortaria os metros cúbicos, ficaria quilojoule, né? Porque mantém o K por quilo. Então é assim que eu calculo ΔH para bomba, tá, pessoal? Para bomba tem que ser assim. Tá, ó. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele ficaria isso que a gente calculou. Ficaria M ponto V P2 menos P1 mais GZS, tá? Meu M ponto, pessoal, é 1,5. Então, 1,5 quilos por segundo. Esse cara a gente já calculou, V delta P deu 0,3 mais 9,81, né? Pode ser 10 também, tá, pessoal? Vezes, acho que era 15, né? 15 metros. Só que veja, pessoal, que isso aqui, ó, tá em quilojoule por quilo. Como aqui tá em tudo em metro por segundo, pessoal, isso aqui vai estar em joule por quilo, tá? Então, o que eu faço? Esse termo aqui da direita, eu tenho, ou eu multiplico esse primeiro termo por 1000 e deixo em joule por quilo, né, ó, ficaria 300 joule por quilo, e o outro fica normal, ó, ficaria 9,81 vezes 15, daria 147,15 joule por quilo, e aí eu junto os dois, ok? Mais 300 vezes 1,5 vai dar 670, né, ó. Os quilos cortam com quilo, joule por segundo, que é o quê? Watts, tá? Então essa seria a potência da bomba, ok? Vamos ver se bateu. Ixi, deu menos, deu 840 watts. Ah, pessoal, foi até bom eu ter errado isso, ó. É porque aqui ó, tá falando que é manômetro, tá? O manômetro ele mede a pressão relativa, tá? Então, na verdade, isso aqui não é 400, essa aqui é a pressão relativa. E na expressão eu tenho que usar a pressão absoluta. Então eu teria que utilizar aqui a pressão absoluta. Então eu teria que somar a pressão atmosférica. E aí eu teria o que? 501,325
quilopascal. É até bom eu ter errado, pessoal. São erros que vocês podem cometer aí também, tá? Então aqui, ó, não é 400. Aqui vai ser 501, 125, né? Então vamos calcular de novo aqui. 0,001 vezes 501,125 menos 100. Vixe, calma aí, pessoal. Vai dar 0,4 aproximadamente aqui, né? Tá um zero, uns quebrado ali, né? E aqui vai dar 0,4. Vamos ver se foi esse o errinho. Que passando para Joule fica em 400, tá? Então vamos ver se é isso mesmo. 400 mais 147,5 vezes 1,5 deu 821, tá? 820, né? E aí, né? O resto é erro mesmo, tá, pessoal? Então deu 820 watts, né? Algum erro de cálculo, tá, pessoal? Ou 0,82 kW. Então, pessoal, cuidados que você tem que tomar. Aquela parte aqui, ó, do GZ ou do V ao quadrado sobre 2, eles dão sempre em Joule. Eles dão sempre em Joule por quilo. Portanto, a entalpia você tem que multiplicar por 1000 para somar com eles, ou você tem que dividir eles por 1000, tá? Então, esse é um cuidado que vocês têm que tomar. Tomar cuidado com o conceito de pressão relativa e pressão absoluta. E para bomba, pessoal, toda vez a variação da entalpia ela pode ser calculada pelo V ΔP, tá? Então, substituo por V ΔP. Isso é utilizado devido à variação de pressão que eu tenho e por ser um líquido. Então, para bombas no qual eu tenho líquido, eu posso calcular por V ΔP. A potência, a variação de entalpia nelas. Ok? Então, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.